Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para o primeiro react do ano. Não é um react de uma coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira, mas sim um react da primeira coletiva do ano, convocada pela presidente Leila Pereira. Ela ontem, terça-feira, ela convocou uma coletiva e fez impôs uma restrição, que só repórteres mulheres poderiam participar do, do evento. E foi o que aconteceu. A coletiva teve quase 2 horas de duração. A gente, por experiência, sabe que fazer um react de algo que leva meia hora acaba ficando com 1 hora o produto final. Então, a gente teve que fazer uma pré-seleção aqui de trechos da entrevista para que não ficasse um negócio tão longo. Então, esse primeiro corte acabou ficando com meia hora, então eu acredito que esse vídeo vai durar 1 hora mais ou menos, tá bom? Onde a gente selecionou os trechos mais relevantes, trechos que não foram repetitivos, né? Teve muita coisa que ela se repetiu, falou várias vezes, então isso a gente acabou deixando de lado, mas a gente espera ter coberto aqui nessa pré-seleção os aspectos mais importantes desta primeira coletiva da presidente Leila Pereira. Como vocês já perceberam, eu já assisti, então eu não vou fazer um react tão instantâneo como costumam ser os do professor Abel, né? Onde eu não sei o que ele falou e eu falo na hora. Eu já sei o que ela disse, então eu tive até tempo de pensar um pouco a respeito de tudo que foi falado. Então talvez fique um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas de qualquer forma vai ser a opinião do Verdazo em cima do que a presidente Leila Pereira falou nessas primeiras declarações do ano. Vamos à entrevista da Leila Pereira. Então, antes de começarmos nas perguntas, eu gostaria de dar uma notícia para vocês, em primeira mão, para vocês, mulheres maravilhosas. Eu acredito que o grande sucesso de nossa gestão, haja vista que, no meu primeiro ano de mandato, de 5 campeonatos profissionais masculino, nós conquistamos 3. Conquistamos a Libertadores Feminina, Paulista. No meu segundo ano, nós conquistamos de 5 títulos no masculino profissional. Foram 3 títulos, fora a base, né, extremamente vitoriosa. Eu acredito que isso se deve a uma gestão séria, profissional, transparente, que fala, a uma presidente que fala a verdade, que aqui vocês podem ter certeza. A presidente Leila Pereira nunca sentou aqui ou em qualquer lugar e mentiu para ficar. Já começou fazendo muita autopromoção, né? A minha gestão, porque conquistamos. Claro que conquistou, é fato, é verdade. Mas é tudo parte de um grande processo. E é muito curioso, vocês vão ver aí durante a entrevista que, para ela, o Palmeiras começou em 2000 e não foi nem em 2015 quando a Crefisa entrou. Começou em 2018 no mandato do Maurício Gagliotti. Antes não teve nada. 2017, né? Antes não teve nada. Mas vamos lá. Ficar bonita, com a imprensa, com a torcida, não. Eu posso errar, porque errar é humano. Mentir, jamais. Mesmo que, porque as verdades, né, são duras. Aliás, eu costumo perguntar, isso é filosófico, tá? O quanto de verdade vocês suportam, né, ouvir. E comigo as pessoas têm que ouvir a verdade, não é? E se eu não estiver falando o que agrade a pessoa, eu abro a discussão para conversarmos. Eu estou sempre aberta a opiniões, mas eu tenho compromisso com a verdade sempre. Errar, eu erro, mas uma vez só, o mesmo erro, que segundo o mesmo erro não acontece jamais. Então, essa gestão tão vitoriosa se deve a esse trabalho profissional, transparente, com a valorização dos nossos profissionais e, principalmente, em virtude da continuidade. Muitas pessoas, jornalistas, torcedores, me questionam com relação à contratação, que isso a gente vai falar no decorrer da coletiva, e o meu foco sempre foi manter o nosso elenco, manter os profissionais que durante todos esses anos têm demonstrado uma estabilidade, não é, com relação à performance em campo. Então, eu acho que o grande reforço do Palmeiras é esse. Você sempre acreditar nos profissionais que estão dando certo. Então, eu gostaria de comunicar a vocês, em primeira mão, que nós renovamos o contrato com o nosso treinador, Abel Ferreira.
até dezembro de 2025. Como vocês sabem, o contrato iria até agora dezembro de 24, e esse era um desejo muito grande meu, de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco, e eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para a instituição, e para o Abel também, para toda a comissão técnica, que eu tenho certeza que ele está muito feliz, ele acredita nessa continuidade de nosso projeto, e esse ano nós vamos continuar fortes, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas ser protagonistas seremos sempre. Como? Mantendo nosso elenco, dando estabilidade para eles, dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais. Então, eu gostaria de, em primeira mão, falar com vocês que o contrato do nosso treinador, Abel Ferreira, foi estendido até dezembro de 2025. É claro que ela não mediu esforços para renovar o contrato com o Abel, porque não resta a menor sombra de dúvida de que todo o sucesso que o Palmeiras vem alcançando dentro de campo se deve à comissão técnica liderada pelo Abel. Que essa diretoria, com este trabalho, com essa metodologia, por si só, não estaria conseguindo nada. O que está dando certo é a liderança do Abel. O Abel é, sem dúvida, a parte mais forte do tripé que eles tanto apregoam, que é o responsável pelo andamento do futebol do Palmeiras. Qual é o tripé? Presidência e diretoria, na figura do Anderson, e comissão técnica na figura do Abel. Você, o Abel, desaba. Né? Então, o Abel, ele acaba sendo um cara que avaliza essa política de formação de elenco por que passa o Palmeiras. Por que ele avaliza? Porque ele entrega o resultado no final. Então, até o final da gestão do Maurício Gagliotti, o Palmeiras contratava Ramírez, contratava Ricardo Goulart, contratava jogadores renomados, importantes, porque entendia-se que era necessário. O Abel, ele refuta esse tipo de contratação. Ele prefere jogadores comprometidos e ele confia muito em seus métodos, em seus planos, para que jogadores esforçados, mas 100% comprometidos, entreguem mais do que jogadores renomados, mas que eventualmente não têm tanto comprometimento e que vão comprometer demais o ambiente como um todo, porque vão querer chegar ganhando muito mais do que todo mundo. Então a diretoria hoje ela prefere alocar os recursos na manutenção do elenco, e aí sim aumenta o salário desses caras. Você quer ganhar 2 milhões? Você vai ganhar 2 milhões, mas para isso você precisa ficar pelo menos 4, 5 anos aqui performando em altíssimo nível. Não vai chegar ganhando 2 milhões. Então essa é a política do Palmeiras hoje. Mas ela só dá certo porque o Abel tem um plano. O Abel é um técnico absurdamente vencedor. Absurdamente capacitado, um líder que consegue manter um elenco importante como o do Palmeiras na mão. Todo mundo está fechado com o Abel. E perder o Abel seria começar do zero. Aí, se ela reclama das cobranças, e vocês vão ver durante a coletiva que ela reclama, ela não sei se eu deixei essas reclamações, eu acho até que eu cortei. Ela reclamou muito das cobranças que ela recebe. Sem os resultados que o Abel traz, aí que ela ia ver o que é cobrança, o que é pressão por ser presidente do Palmeiras. Então, é um alívio para todos nós que o Abel tenha renovado, nós estamos todos muito felizes, mas pode ter certeza que ela também está muito feliz porque é o escudo que ela precisa para continuar fazendo essa... Ela faz uma atuação dupla, né? Ela concilia os afazeres de empresária dela e lucra muito mais com essa associação com o Palmeiras, entre as suas empresas e o Palmeiras, e ao mesmo tempo ela comanda
os rumos do Palmeiras. Então ela não permite que o vínculo entre Palmeiras e suas empresas seja rompido, porque ela manda dos dois lados da ponta. Então ela lucra bastante, mas tem como prioridade claríssima o próprio lucro, e o Palmeiras fica em segundo plano, tanto que ela está alocando dinheiro, o grupo, o Crefisa, está alocando dinheiro num rival do Palmeiras, que é o Vasco. Então está claro que o objetivo primário dela não é o Palmeiras, é suas empresas. Mas ela continua mantendo o Palmeiras vencedor, porque vem mantendo o trabalho que ela herdou. E vem mantendo com competência. Ela não está atrapalhando a ponto de romper o ciclo vencedor. Mas ano passado a gente passou perto. Porque o título de 2023 contra o Botafogo, em cima do Botafogo, em cima de todos os outros, mas é claro, o Botafogo era o principal, foi conseguido daquele jeito. Vocês sabem como. Se o Botafogo não dá vacilado, o Palmeiras não ganhava aquele título. Então, sim, foi um título maravilhoso, foi um título sensacional, espetacular. Mas daí a dizer que esse título atesta a correção do modelo adotado pelo clube, tenho dúvidas. Tenho sérias dúvidas. Se não é o Abel, a chance era zero. Então, é por isso que ela se apega ao Abel e faz até concessões para que o Abel permaneça muito interessado em ser o técnico do Palmeiras por mais tempo. Para nós é ótimo. Tá? Só seria melhor, só seria perfeito se a presidente, ao exercer as duas funções, que é de empresária e presidente do clube, que a função de ser presidente do clube se sobrepusesse à de empresária. Que primeiro ela atendesse os interesses do Palmeiras, depois o de suas empresas. Aí eu não teria nada para falar. Mas a gente vai ver no decorrer da entrevista que não é isso que acontece. Ok? Então, vamos lá. Oi, Leila, Marília Ruiz, Band Esportes UOL. Você fez aí, primeiro, acho que em nome de todas, queria agradecer pela iniciativa, ela é de fato histórica. Eu queria fazer uma pergunta, você falou sobre manutenção, né? E você entra agora no seu último ano do, provavelmente, primeiro mandato. E acho que a pergunta óbvia depois dessa manutenção do Abel é sobre a manutenção do contrato de patrocínio das suas empresas com o Palmeiras. Acho que se tem uma crítica que foi feita de alguma forma mais dura durante a sua gestão, foi o fato de você estar nas duas cadeiras, né? E quanto isso pode ter sido bom ou ruim para o Palmeiras. Então, eu gostaria de saber como é que você vai lidar nesse último ano de mandato seu, que também coincide com o final de contrato de patrocínio. Esse patrocínio vai mudar, vai ser renovado antes da eleição? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Marília. O contrato de patrocínio da Crefisa, vamos remontar o ano de 2015. A Crefisa e a FAN são patrocinadoras do Palmeiras desde janeiro de 2015. O Palmeiras, antes da Crefisa e a FAN antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha 2 anos sem nenhum patrocinador. Então, nós, espontaneamente, viemos ao Palmeiras oferecer o nosso patrocínio. Não é? E, na época, foi um patrocínio muito relevante, que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e a FAN são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Ela veio falar de outros clubes agora, mas aí quando pedem para comparar com outros clubes, ela vai tergiversar e fala que não é mais importante falar sobre outros clubes. Então ela fala sobre outros clubes quando convém a ela. Sim, a Crefisa chegou em 2015 ao Palmeiras, porque em 2013 e 2014 o Palmeiras não tinha Allianz Parque, o Palmeiras não era bonito, o Palmeiras estava saindo de uma situação terrível, o Palmeiras ficou doente, o Palmeiras estava em recuperação. Quando o Palmeiras ficou bonito, aí a Crefisa veio bater na porta. Então fica a dúvida, por que a Crefisa não veio bater na porta do Palmeiras em 2013, quando a gente realmente precisava demais de um patrocinador? Por que só em 2015? Então, é bonito vir falar, porque em 2015 nós que procuramos o Palmeiras. Por que não procurou antes? Então, é sempre uma via de duas mãos. Em 2015, o Palmeiras teria capacidade de captar outro patrocinador que talvez não pagasse tanto quanto a Crefisa na época. Na época, realmente foi um contrato muito alto, muito grande. Talvez não pagasse tanto, mas o Palmeiras não teria dificuldade de arrumar um bom patrocinador.
não teria dificuldade, porque o Palmeiras voltou a ficar bonito, voltou a ficar forte, voltou a ter uma fonte de receitas fabulosa, o Allianz Parque, que por sua vez possibilitou o crescimento do sócio-torcedor, do Avante, e aí sim o Palmeiras começou a andar fortemente com as próprias pernas. E trazer um patrocinador, não de 80, mas de 60, não seria difícil. Não seria difícil. E esse valor de 80 foi reajustado, acho que em 2017, 2019, para 100 e pouco, 101, 102 milhões, e esse valor permanece até hoje. Isso vai ser abordado ainda durante a entrevista, mas é sempre bom falar. Ah, porque desde 2015 o Palmeiras não ganhava nada, o Palmeiras não sei o quê. Por que não veio antes? Né? Por que só veio bater na porta quando o Palmeiras ficou bonito? Não vi, sabe? Então eu não entendo o porquê de toda essa polêmica com relação ao patrocínio da Crefisa e da FAM. Então viemos por 9 anos patrocinando o Palmeiras e a última renovação do patrocínio foi feito, o patrocínio foi feito com o presidente Maurício Gagliotti, que eu tenho certeza que na época ele renovou com a Crefisa e com a FAM, porque no mercado seria o mais benéfico para o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Sabe? Que se ele renovou com a Crefisa e com a FAM é porque o mercado não oferecia um valor superior ao nosso. Não sei se isso é 100% verdade, porque o presidente Maurício Gagliotti tinha interesses políticos que a Crefisa continuasse forte dentro do Palmeiras. Então, eu não tenho tanta certeza quanto o presidente diz que tem. Então, nós temos esse contrato que vai até dezembro de 2024. Eu já falei por diversas vezes que este ano nós vamos fazer uma concorrência. Claro que sim. Claro que sim. E quem oferecer o melhor valor, uma empresa idônea, isso é muito... Então, vamos lá. Já acabou de falar que não vai corrigir os valores. O contrato foi feito e o contrato vai ser cumprido. O contrato não fala nada sobre reajuste, o que já mostra que é um mau contrato feito pelo Maurício Gagliotti, né? No caso da Leila, no lado dela, nessa história, ela era só patrocinadora, já era conselheira, né? Mas, enquanto patrocinadora, quanto menos pagar e aparecer, melhor. E fez esse contrato num valor já defasado, que contempla não só master da camisa, mas pega toda a camisa, exclusividade na camisa, mais feminino, mais base, mais um monte de publicidade, backdrop, placa na academia de futebol, aparece em tudo que é vídeo da TV Palmeiras, que é a TV que mais aparece nos clubes de futebol, que tem mais audiência. Então, esse valor aí, né? Enquanto presidente do Palmeiras, deveria contestar. Agora, ela, enquanto a patrocinadora, está satisfeitíssima. Está pagando baratíssimo por uma exposição que ela não terá por esse valor em lugar nenhum. Né? E aí que entra o tal do conflito de interesses que a gente fala, bate há tanto tempo e ela diz que não existe. Muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? Ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra são essas cláusulas de confidencialidade no futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo, até para poder comentar, até poder comparar. Porque é muito fácil eu chegar. Os conselheiros estão pedindo esse contrato há muito tempo e não recebem. Que indignação é essa, presidente? Nossos conselheiros estão solicitando formalmente para ver esse contrato. Quero ver esse contrato de patrocínio do Palmeiras. E eles não têm acesso. E quem contesta isso é punido. Nossos conselheiros estão sendo punidos, estão sendo discriminados, saem da lista dos que têm direito à liberalidade de ter um ingresso para assistir aos jogos. Eu acho até que não devia ter esse ingresso. Tá? Mas já que tem que ter para todos. Você não pode discriminar o tratamento a conselheiros para que o conselheiro seja mais ou menos questionador.
função do conselheiro uma delas é fiscalizar, questionar, debater, fomentar o debate. E ele não pode ser discriminado por isso. Então, essa é uma forma de tentar controlar a opinião contrária e se impor sua vontade numa atitude absolutamente antidemocrática, contrária ao discurso que ela mesma está pregando. Não, porque eu sou democrática, porque eu ouço muitas pessoas. Ouve nada, ouve só as que gosta de ouvir. Mas as pessoas que a questionam, ela faz de tudo para tentar calar. Infelizmente, esses conselheiros de oposição não se vendem por ingresso e continuam fazendo questionamentos e estão pedindo esse contrato até hoje e não estão sendo atendidos. Aqui sentar e falar para vocês, olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a 3, 4 meses não pagam absolutamente nada, e como é que faz? Sabe? Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade na hora de divulgar um patrocínio desse. Então, o que acontece? Esse patrocínio da Crefisa e da FAM vai até dezembro, dia 24, e durante esse ano nós vamos fazer, sim, uma concorrência. E se a Crefisa ou a FAM tiver interesse em cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser a Leila, porque esse ano ainda é meu mandato, não é? Em novembro vamos ter eleição. Eu não sei se vou ser reeleita. Sou candidata, mas eu não sei se vou ser reeleita. Mas nós vamos renovar esse patrocínio, vai ser esse ano ainda, para começar a vigorar em janeiro do ano que vem. E se a Crefisa tiver interesse em participar, cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser eu. O clube tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, é o COF, eu vou submeter ao COF, e o que esse conselho decidir, nós vamos atender. Mas é muito importante, Marília, o nosso torcedor e vocês estarem cientes. Semanalmente ou mensalmente. Ela está falando aí de que vai haver concorrência. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem honesta para você que está em casa. Se você fosse um empresário com uma verba de publicidade parruda, suficiente para bater na porta do Palmeiras e oferecer 120 milhões, 150 milhões por ano para colocar sua marca na camisa do Palmeiras e aí sim negociar outras propriedades. Você sabendo que você está concorrendo com a dona da empresa que também é presidente do clube, você se daria o trabalho de entrar nessa concorrência? A não ser que você vá realmente fazer um negócio muito vultoso, muito importante. Se você fosse pegar sabendo que a Leila está disposta a colocar 110, você vai lá e fala assim, eu vou colocar 115. Você não vai fechar, porque daí ela vai lá e cobra. Então você não se dá nem ao trabalho, é um processo desgastante. Vai consumir recursos da tua empresa, entrar numa corrida para perder. Então, o fato dela ser presidente e patrocinadora afugenta potenciais patrocinadores. Então ela fala assim, eu vou abrir concorrência. Quem fizer a melhor oferta vai ganhar. Ninguém vai fazer oferta. É nisso que ela está apostando. De repente pode chegar um louco aí e botar 200 pau por mês. Aí vai sobrar para ela jogar outra carta. Mas essa oferta aí não tem lastro. Você é um aventureiro, você não sei o quê. Né? Para continuar sendo a dona das duas pontas da corda. Então esse é o conflito de interesses. De 15 em 15 dias aparece uma empresa aqui querendo patrocinar o Palmeiras, sabe? E qual é o nosso critério? A gente avalia o potencial econômico da empresa. Porque eu não acredito em milagre. Eu acho que ninguém aqui acredita em milagre, não é? Ninguém acredita em milagre. Então, aparecem empresas recém-criadas, com capital social ínfimo. Como que pode estar oferecendo um patrocínio milionário, não é? Com essas características? Então, a gente não vai aceitar. O que nós queremos são empresas com credibilidade que possam honrar os seus compromissos com o Palmeiras. Claro que tem que ser feito todo um processo de avaliação em cima de qualquer proposta, né? Qualquer candidatura a ser patrocinador do Palmeiras. Claro que tem que fazer.
toda uma análise, existe o tal do due diligence, né? Que é um processo onde se faz todas as verificações sobre a capacidade da empresa honrar o que está propondo. Pronto, faz isso, né? Agora tem que aceitar todas as propostas, fazer os devidos processos, documentar os devidos processos, tem que ser auditado, tem que ser tudo público, né? Para que todo mundo saiba por que essa aqui está sendo aprovada e por que essa aqui está sendo reprovada. Ó, isso aqui eu vou pôr de lado, nem vou considerar essa proposta aqui, porque a empresa não tem condição de honrar. Então mostra por que foi... por que foi negado a essa empresa participar do processo. Se tiver essas garantias, talvez não afugente tantos potenciais candidatos. Porque, você me desculpa, não é possível que ninguém, nenhuma grande empresa, essas bets aí estão jorrando dinheiro para tudo que é lado, não é possível que ninguém queira aparecer na camisa do Palmeiras. Por que não aparece ninguém? Porque os caras falam assim, o jogo é de carta marcada, eu vou perder para a Crefisa, eu nem vou perder tempo com isso. Então tem que deixar claro, o processo vai ser assim, assim, assim e assim, aberto, às claras. Se eu fizer uma proposta, ela vai ter que ser considerada. Se me negarem, vai ter que provar por que eu não posso pagar. Eu estou falando que eu posso, eu tenho aqui garantia bancária, tudo aqui bonitinho. Por que a minha proposta está sendo colocada de lado? Então a minha proposta é de 180 milhões, dona Crefisa. Então, se você quiser me tirar da jogada, você tem que botar 181. É assim. Assim ninguém falaria nada. Só que o processo não é claro. Esse é o conflito de interesses que a gente reclama tanto. Então, para deixar isso muito claro, porque existem muitos aventureiros, muitos, Tá bom. que querem se valer da marca de um clube do tamanho do Palmeiras, aparecem durante 1, 2 meses e não pagam nada. Aí você vai executar a empresa não tem absolutamente nada. Como é que faz? Então Não aqui, faz. gente, o que eu costumo dizer, o nosso grande sucesso também é porque nós temos credibilidade. O Palmeiras, o que ele se compromete, ele cumpre. Eu quero empresas parceiras sérias ao lado do Palmeiras. Tá bom. Então comprova que a empresa não é séria, com um processo transparente. Aí ninguém vai encher o saco. Possam cumprir o que se comprometem. Porque senão fica muito bonito. Eu faço uma festa aqui, olha, vai pagar 400 milhões. Tá bom. E aí, cadê o dinheiro? E lembrando sempre que esses contratos, eles têm uma parte fixa e uma parte variável. E o que interessa para o Palmeiras é a parte fixa. O Palmeiras não quer ser sócio de patrocinador. O Palmeiras quer parceiros que vincule suas marcas, a nossa marca, não é que seja bom, tanto para o parceiro quanto para o clube. Ficou claro, Marília? Aqui, Leila Patrícia Lopes, da BIM Esportes, que é a TV de esportes, canal de esportes da Al Jazeera, do Catar. Bem, eu queria te agradecer por essa coletiva aqui também, como a Marília falou. Talvez eu não estivesse aqui se não fosse só uma pauta só para mulheres, um dia tão especial, então parabéns pela iniciativa, que vai ter uma repercussão internacional também, essa coletiva de hoje. Bem, mas eu quero falar sobre ano passado, você foi muito criticada, né? Por não ter feito algumas contratações. E aí depois, né, Palmeiras conseguiu o título. Você conseguiu mostrar ali que estava no seu planejamento correto. Mas eu quero saber do futuro do clube do Palmeiras, né, em termos de contratações, e do seu também, que você falou durante a resposta que vai ser candidata, né, novamente. Por que você quer ser candidata novamente? Olha, Patrícia, eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. Eu acho que em 3 anos deu para fazer um belo trabalho. Que as pessoas costumam dizer que antes do Palmeiras eram 2 anos de mandato, né? Depois foi alterado o estatuto, são 3 anos. E aí as pessoas diziam que 2 anos, que realmente 2 anos você não consegue fazer absolutamente nada, não é? 3 anos eu acho também que é o melhor para qualquer instituição. E as pessoas costumam dizer que no primeiro ano você está tomando pé do que acontece. No segundo ano você começa a trabalhar e no terceiro ano você começa a ter resultados. No meu primeiro ano, nós já começamos, não é, com o título inédito da Copa São Paulo. Depois com aquele jogo maravilhoso, o título da Supercopa. Campeonato Brasileiro, sabe? Então, já no primeiro ano a gente já começou acelerando. No segundo ano, já também títulos extremamente relevantes, não é? Então nosso mandato é extremamente vencedor desde o primeiro ano. E eu acho que eu posso... A pergunta foi sobre por que ela quer ser candidata à reeleição. Ela já começa fazendo campanha. Não. Porque no primeiro ano eu já comecei ganhando a copinha. E ainda falou uma coisa que é muito comum de ouvir na política do Palmeiras. Eu, quando eu frequentei as alamedas do clube, eu ouvi muito, e é verdade, que no primeiro ano o presidente está sentando na cadeira, está começando a entender como as coisas funcionam. No segundo ano é que ele começa a colocar o seu próprio estilo, colocar o seu,
Depois que ele entendeu como as coisas funcionam, aí já acaba o mandato. Aí não dá tempo de fazer nada. Então, por isso foi alterado de 2 para 3. É claro que na história da política do Palmeiras a gente sabe que isso foi feito de forma casuísta, né? Embora fosse uma necessidade, aumentar de 2 para 3, eu concordo com isso. Mas no Palmeiras isso foi feito de um jeito bem oportunista. Enfim, está feito e ela já está no 3º ano de mandato. E ela está se vangloriando que essas dificuldades com ela não teve, que eu já cheguei ganhando copinha. Pô, a copinha é em janeiro, no primeiro mês, quer dizer que foi fruto do trabalho dela que o Palmeiras ganhou a copinha de 22? Não foi o Hendrick, não foi o Luiz Guilherme. Foi 3 meses, as 3 semanas que ela estava lá sentada na cadeira que fez o Palmeiras ganhar. É claro que foi herança de um processo que começou em 2013. E isso tem que ser falado sempre. Não começou com o Maurício Gagliotti, começou antes, quando o Maurício Gagliotti era vice. Quem começou esse processo chama-se Paulo Nobre. O mérito dos que vieram depois foi de ter mantido. Isso nunca vai ser tirado. O trabalho foi mantido. Então, por isso, parabéns para o Maurício Gagliotti, parabéns para a Leila Pereira. Mas puxar só para si o mérito de ter ganho a copinha de 22, por favor. Né? Mas ela fala, não, mas ganhamos... Aí lista todos os títulos que o Palmeiras ganhou em 22 e 23. Foram 3 títulos em 22, 3 títulos em 23. Ela manteve principalmente a manutenção do Abel é que fez com que tudo isso fosse possível. Manda embora o Abel para você ver o que acontece. Experimenta. O Abel recebeu uma proposta do Manchester City. Guardiola ganhou na Mega Sena, resolveu aposentar. E o City fez uma proposta para o Abel vai embora, vai pagar a multa. Experimenta. Pega a multa e coloca outro no lugar. Vê quantos títulos vai ganhar. Então calma, Leila, calma. Dar continuidade a esse projeto vencedor por mais um mandato. Eu acho que a linha que nós temos tomado é uma linha muito assertiva, muito responsável. Eu costumo dizer que eu administro o Palmeiras. O Palmeiras não precisa se transformar em empresa, que hoje o Palmeiras ele é administrado como uma empresa, com certas peculiaridades por causa da paixão do torcedor, não é? Mas aqui, as pessoas que trabalham aqui é porque são competentes. Aqui nós não temos corporativismo aqui dentro da academia de futebol, no futebol. Aqui não existe política, aqui não existe indicação. Aqui não existe indicação política. As pessoas que estão aqui é porque são competentes. Isso faz a diferença na performance dos atletas, porque eles trabalham com tranquilidade. Eu sei que é muito dura as críticas que uma dirigente não recebe, do muro para fora, né, com o torcedor, até com parte da imprensa. Mas eu estou diariamente aqui no Palmeiras, eu sei do compromisso de cada uma das pessoas, do trabalho, e nós temos um direcionamento. E eu não posso mudar o meu direcionamento baseado em paixão do torcedor. Eu entendo o torcedor. O torcedor quer ganhar sempre. E às vezes não é possível, sabe? Eu não vou contratar porque a imprensa me pressionou, porque o torcedor está me pressionando. Não, eu vou contratar quando nós aqui dentro da Academia de Futebol, nós decidimos pelo melhor nome. E se não tem, se essa pessoa que nós quisermos não tem a possibilidade de vir, não vai vir. Você veja que foi dura as críticas que eu recebi, muito duras, sabe? Mas eu aguentei firme. Eu costumo falar com o meu pessoal, não tem problema, eu prefiro que venha para mim. E deixe meus atletas, deixe nosso treinador, comissão técnica, sossegados, trabalhando, não tem problema nenhum. Vai dizer, agora ela fala com isso que ela é o para-raio dos jogadores, dos atletas. Ó, que ponto chega. O que a Leila faz de uma forma correta é estabelecer a meritocracia do muro para dentro da academia de futebol. O que ela quer dizer com isso? Que ela não tem emprego político ali dentro da academia de futebol. Isso ela está corretíssima. Mas isso é exigência do Abel, tenho certeza. Porque se tivesse outro técnico que fizesse, que fosse mais frouxo com relação a isso, pode ter certeza que teria um monte de aspone ali. Porque não falta conselheiro querendo entrar na academia, querendo entrar no vestiário, ver jogador tomando banho. O que não falta é isso. Tá? Só que isso hoje é vedado no Palmeiras porque é uma exigência da comissão técnica. Então a Leila,
como sabe que é muito importante manter o Abel, ela faz essa concessão para o Abel. Então, quando chega pedido para ela, eu quero entrar na academia, não pode. Como que ela compensa isso? Ela compensa isso fazendo política dentro do clube. Então aí tem as pizzadas, tem as festas de chopp de graça, bebida alcoólica de graça, tem reforma do conjunto de piscinas, tem caroninha no avião, tem ingresso de graça, tem... É assim. Então ela concilia os interesses dela de se manter como presidente do Palmeiras, fazendo política, usando seu poder econômico. É muito mais barato para ela conseguir esse apoio político que ela precisa com essas benesses que são baratas para ela. Pizza, carona no avião, reforma da piscina. Se ela pagasse um ano o que realmente vale todas as propriedades onde está escrito Crefisa, um ano, não estou falando esses 7 anos de contrato, um ano. Então vamos lá, ela está pagando 102. Vale 150? Vale 180? Não sei. Que seja 150. 50 milhões em um ano, paga pizza, paga carona, paga reforma da piscina, paga tudo. Um ano só. Então é muito barato para ela. Então a gente vê aí o Flamengo com não sei quantos milhões, o Corinthians não sei quantos milhões. Ela duvida, ela fala assim, não recebe isso. Tá bom. Mas vale. Olha quanto... Isso está no papel. Olha quanto a Crefisa aumentou o seu faturamento pós-Palmeiras. Então vai dizer que não tem relação com o Palmeiras? Vai dizer que foi só a competência operacional da Crefisa que fez isso? É claro que tem muito a ver com o Palmeiras. E o Palmeiras não está sendo devidamente recompensado. O que a Crefisa paga para o Palmeiras, a Leila, empresária, se apega ao contrato. Está aqui no contrato. Eu não vou romper o contrato. Está aqui o contrato. Quem assinou foi o Gagliotti. Não fui nem eu. A Leila, presidente, devia falar assim, não, eu quero rever o contrato. Ah, mas está escrito. Não, mas eu quero rever. Você está ganhando tanto a mais na visibilidade que o Palmeiras dá. Então, quem está falando isso para quem? A Leila presidente com a Leila patrocinadora. E sempre prevalece o interesse da Leila patrocinadora. Esse é o conflito de interesses. É o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Alguém ainda não entendeu o conflito de interesses? Oi, Leila, tudo bem? Isabela Janela do Lance aqui. Eu sei que você deu uma passadinha sobre essa questão dos reforços, mas eu queria aprofundar em uma questão mais específica. O Palmeiras recentemente teve a negociação do Arthur, o Dudu tá lesionado, deve voltar daqui uns meses, e o Endrick se prepara para ir para a Europa. Você não acha que o Palmeiras talvez esteja carecendo com uma certa urgência de reposições em posições específicas como essa, principalmente pensando na questão do Endrick, que você se prepara para trazer o nome de peso justamente para repor essa saída tão importante? Isabela, nós esse ano já trouxemos 3 reforços e eu costumo dizer que as contratações são feitas sempre por solicitação do nosso departamento de futebol, da nossa comissão técnica, do nosso diretor de futebol. Sempre. Quando você fala nome de peso, tá? O nome de peso, para mim, são, primeiro, os atletas que já estão aqui conosco, extremamente vitoriosos. Nome de peso são os atletas que são escolhidos pela nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Você pode ter certeza que o Palmeiras sempre estará atento ao mercado. Mas a presidente, isoladamente, ela nunca contrata nenhum atleta. Sempre é com o aval, primeiro, do nosso treinador, juntamente com o nosso diretor de futebol e da presidente. Então você pode ter certeza que o que for necessário, o que o Abel necessitar, toda a sua comissão técnica e diretor de futebol, nós estaremos atentos ao mercado para contratar e para suprir essas carências, que não o que a imprensa entenda ser uma carência no Palmeiras, nem o torcedor, mas o que a nossa comissão técnica entender ser o melhor para o Palmeiras. Ok? Aí está usando o Abel como escudo. Ah, não, mas aí nesse caso é o Abel que pede, e aí se o Abel pedir, eu atendo. Só que o Abel já fez várias cobranças públicas, dizendo, precisei de tal posição e não fui atendido. Já falou várias vezes. Aí a Leila vem no final do ano com
com os troféus, que o Abel deu um jeito de conquistar e fala assim, tá vendo? Nosso método é o correto. O torcedor não é bobo. Né? A gente sabe que foi em cima do laço e contando com muita incompetência dos concorrentes, que o Palmeiras precisava ter se reforçado mais. Talvez se tivesse se reforçado mais, a gente estaria comemorando mais um título de Libertadores. Só que daí usa o título do Brasileiro como escudo, usa o Abel como escudo e fala, tá tudo certo. Não tá ruim. A gente tá ganhando bastante título? Tá. Mas dava para estar ganhando mais. Então, é se contentar com menos. Eu não vou dizer que é contentar com pouco. O que o Palmeiras está ganhando é bastante. Mas dá para ganhar mais. Dá para ser mais forte. Basta que os interesses da Leila presidente se sobreponham aos interesses da Leila patrocinadora. Leila. Boa tarde, presidente Luiz Oliveira da Band. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Você já falou que vai abrir a concorrência sobre o contrato de patrocínio para o ano que vem. Mas você deu uma coletiva em outubro do ano passado em que você falou sobre valores de patrocínio, inclusive citou o rival Corinthians, dizendo que se fosse comprovado que o Corinthians tem um contrato de patrocínio, espaços vendidos na camisa no valor de 123 milhões de reais, que foi o que foi falado na época, você cobriria este valor. Recentemente, o Corinthians apresentou um patrocínio master e anunciou que seria um valor de 120 milhões de reais por ano por um patrocínio na camisa. Como você vê isso? Você pensa em cobrir este valor se a Crefisa for continuar como patrocinadora master do Palmeiras no ano que vem? Luísa, você lembra bem daquela entrevista coletiva? Você lembra bem? Todo mundo lembra. Não é? Eu não falei do Corinthians. Não falei. Me perguntaram, porque senão acham que espontaneamente eu vim aqui e falei. Eu não falo. Aliás, eu nunca falo de nenhum clube. Nunca. Por quê? Porque eu tenho um profundo respeito pelas instituições e pelos torcedores. E eu tenho certeza, Luísa, que os torcedores também, pelas manifestações que eu presencio diariamente, quando eu estou em público, de torcedores rivais que conversam comigo, sabe? Parabenizam pelo trabalho do Palmeiras. É incrível. Às vezes eu sofro mais crítica do meu torcedor do que dos rivais. Isso é impressionante, sabe? Então eu tenho um profundo respeito. Em nenhum momento eu quero ser desrespeitosa com qualquer instituição ou com seu torcedor. Mas o que eu falei naquela entrevista, eu ratifico aqui. Está comprovado esse valor? Depositam os valores na conta? Então, porque é complicado isso, sabe? Eu estou falando de fatos, tá? Não quero falar de instituições. Vou voltar a dizer o que eu já tinha dito anteriormente. Muitas vezes aparecem empresas aqui no Palmeiras, querendo patrocinar o Palmeiras, oferecendo valores que quando o Palmeiras, que eu peço para o Palmeiras fazer uma verificação nas empresas, essas empresas não têm capacidade econômica para arcar com aqueles valores que estão no contrato. Eu não vou assinar um contrato, gente, eu não vou assinar um contrato para ficar bonito, para o torcedor e para a imprensa, para ficar mostrando aqui, olha quanto o Palmeiras assinou. A nossa rivalidade, a nossa briga que eu digo é a briga do bem, tá? É em campo. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Eu não vou entrar nessa pilha, sabe? Eu não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é a minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. Que isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando o patrocinador que eu sei que não tem capacidade para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Não vou. O contrato da Crefisa, só para a gente encerrar esse assunto, até para o torcedor, para a imprensa, a Crefisa e a FAM contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Esse contrato vai ser honrado como sempre foi. A Crefisa e a FAM, nossas empresas, nunca atrasaram um dia desses patrocínios. Nunca. Nunca. Nem em época de pandemia, que ninguém pagava ninguém, a Crefisa e a FAM sempre honrou esses compromissos, tá? A retórica é boa, né? Eu não vou deixar nenhum aventureiro chegar aqui e fazer uma proposta absurda e depois não pagar. É um discurso de responsabilidade, é um discurso, que impressiona, né? E ela usa isso como escudo para que os interesses da Leila patrocinadora se sobreponham aos interesses da Leila presidente. Então, esse discurso ele seria lindo se houvesse de fato um processo transparente para se barrar uma candidatura a novo patrocinador. Mas não é. Chega qualquer um ali, não. Você não tem capacidade de bancar. Próximo. Aí chega outro. Tá aqui. Não. Você não tem capacidade de bancar. Próximo.
Isso sem falar nos que nem aparecem porque sabem que é perda de tempo. Né? Ou que tem medo. Às vezes não é. Às vezes a gente está até sendo injusto. Mas se a gente está pensando isso, o executivo de marketing da grande empresa também está pensando. Fala assim, eu não vou perder tempo nisso, é carta marcada. Mesmo que não seja, hein? Mesmo que seja super honesto, super transparente o processo lá dentro do Palmeiras. As pessoas de fora não enxergam assim porque sabem, estou concorrendo com a presidente. Então a presidente tinha que chegar e falar assim, ó, a Crefisa está fora desse processo. Todo mundo pode entrar e a Crefisa não. Porque daí você corta o conflito de interesses na raiz e não espanta ninguém. Ela vai fazer isso? Jamais. Então, o contrato da Crefisa da FAM é até 31 de dezembro, tá? E vai continuar até 31 de dezembro neste valor. Durante esse ano, nós vamos fazer concorrência para que empresas idôneas venham apresentar propostas para patrocinar o Palmeiras. Mas o que me interessa é valor fixo, não é valor variável. O Palmeiras não é sócio de patrocinador, tá? O que me interessa é valor fixo. Aí nós vamos saber quanto que vale realmente atualizado a camisa do Palmeiras. Esse valor que a Crefisa paga hoje o valor foi fechado pelo presidente Maurício Gagliotti. Na época, era o maior valor que o Palmeiras encontrou no mercado. O que eu não posso é alguém aparecer aqui, olha, pagam 200 milhões, olha, então tá bom, como tá na imprensa que é 200 milhões, aumenta, que isso? Agora eu pergunto para vocês, e se não fosse a presidente do Palmeiras, a presidente do patrocinador, que não há conflito de interesse entre quando você patrocina e é presidente, não tá? Vamos lá olhar lá o código de ética da CBF, até isso eu fui olhar para ver se realmente tinha conflito de interesse, não existe. Fui olhar o código de ética para ver se tinha e não tem. Por favor, Leila. Por favor. E vamos lembrar, esse valor, ele estaria razoavelmente adequado à prática do mercado se fosse o patrocínio master. Mas ele é um valor que contempla a camisa inteira, exclusividade na camisa, mais base, feminino, trocentas propriedades de marketing, backdrop, placa, TV Palmeiras. Tá muito barato e não dá para dizer que é a maior oferta que tem. Porque a gente sabe que não tem todas as ofertas possíveis, porque a presença da empresa, da presidente, afugenta novas propostas. Não é justo. A Leila precisa atuar mais como presidente e menos como empresária, para que a gente não enche o saco. Se ela continuar fazendo a escolha dela, e a escolha é dela, ela tem as duas funções, ela escolhe o que é mais legal para ela. Enquanto ela estiver escolhendo ser mais empresária do que presidente, a gente vai encher o saco, porque para a gente o que interessa é o Palmeiras. A Crefisa e a FAM só põe dinheiro no Palmeiras. A gente não tira o centavo, Tira. sabe? Então, não há Tira, conflito sim. de interesse. Há um contrato que precisa ser cumprido. Leila aqui. Isabela Labate, da Placar. Leila, o Palmeiras hoje é uma marca muito forte, né? Em média, aí, por ano, tem ganhado uns 3 títulos. É um time que tem uma base muito estruturada e que a marca tem sido exposta muito fora do país, inclusive, porque tem revelado muitos jogadores, está sempre na mídia, enfim. E claro que isso é um conjunto de fatores, né? Gestão, patrocínio, também esse projeto novo da base, de revelar novos atletas, Abel Ferreira, manutenção de elenco, enfim. Pensando em toda essa exposição e toda essa estrutura que você mesmo fala que o Palmeiras tem hoje, o quanto você acha, como presidente do Palmeiras, que a camisa do Palmeiras vale hoje? Isabela, eu vou te falar uma coisa. Eu só vou saber quanto vale a camisa do Palmeiras, que não adianta eu falar. Eu posso falar, vale 400 milhões, sabe? Aí chega no final do ano, eu apresento um valor totalmente discrepante. Eu não falo em hipótese, Isabela. Eu sou uma mulher extremamente objetiva, tá? Eu só vou saber realmente quanto vale a camisa do Palmeiras quando, durante esse ano, eu vou fazer uma concorrência e quem oferecer o maior valor, vai figurar na camisa do Palmeiras. Lembrando sempre, eu só assino o contrato de patrocínio com empresas que comprovem a capacidade de honrar os valores que estão no contrato. É a mesma coisa que você ter uma loja e você vende lá, tem uma mercearia, aí você tem lá 1 quilo de tomate que você vai vender. Aí chega a dona e fala assim, quanto que é o quilo de tomate? Eu não sei quanto você oferece. Aí vai pergunta para o outro, pergunta quanto vocês oferecem pelo quilo de tomate? Fazer leilão na hora. Fazer leilão sem trocadilho nenhum. Não. O Palmeiras tem que falar, eu quero, esse é o valor mínimo, eu quero 150 milhões para pegar o pacote inteiro. Ou eu quero 120 milhões pelo Master. Eu quero 120 milhões pelo Master, eu quero 10 milhões pelo omoplata, eu quero 5 milhões pelo número, eu quero
não sei quantos milhões pela... Botar preço mínimo. Aí você abre a concorrência. Mas você tem que ter o preço mínimo. Quanto vale o patrocínio? Então, se a presidente não abre esse valor, fica claro que ela está balizando pela própria oferta. Você, não, eu não vou abrir, quem fizer a maior vai levar. Quem vai fazer a maior? Ela mesma. Né? Por quê? Porque ela está afugentando todo mundo. Aí ela fala assim, não veio ninguém, eu vou pagar, vou reajustar aqui pela inflação, 5 anos depois, quer dizer, os anos que ficou defasado fica para trás, né? Quero ver se vai fazer um contrato com atualização anual. Quero ver se vai fazer. Então, eu não posso falar com você, tá? Quanto vale a camisa do Palmeiras, porque hoje, quanto ela vale é quanto nós estamos pagando, tá? Porque foi um contrato que nós assinamos há 2 anos atrás. 2 anos, que vai vencer, são de 3 anos. E contratos existem para ser cumpridos. E nós vamos cumprir, sabe? Então, durante esse ano, nós vamos fazer essa concorrência e vocês vão saber exatamente quanto que o Palmeiras, os contratos de patrocínio, os valores, mas depois de feita essa concorrência, eu não vou ficar fazendo elucubração, sabe, sem base. Ok? Presidente, boa tarde. É Júlia Mazarin do Nosso Palestra. Obrigada. Como é que é seu nome? Júlia Mazarin. Júlia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Tem uma questão que está muito em evidência, que é a seguinte, puxando pelo seu próprio gancho da relação do Palmeiras com a W Torre. Com essa agenda de shows no Allianz Parque, como fazer quando ficar inviável de jogar lá? Entrar numa briga, como a senhora mesmo disse que gosta de entrar em brigas, entrar numa briga para que o Palmeiras não perca o direito de jogar no próprio estádio em jogos importantes, por exemplo, mandar o jogo na Arena Barueri, que é um estádio em que a senhora vai assumir a gestão, enfim, e o Abel já reclamou de estrutura e outros poréns, ou mandar no Pacaembu quando ficar pronto, que é um estádio muito pedido pelos torcedores por conta de localização, de história. Como fazer para tomar a melhor decisão em prol do bem comum entre clube e torcida também? Júlia, a gente sempre toma essa decisão em conjunto, tá? Com a comissão técnica, com o meu diretor de futebol. Com relação ao Allianz Parque, o Palmeiras não tem o que fazer, porque em contrato eles podem locar. O que a gente tem feito ultimamente é jogar com um palco, perdendo uma parte do estádio. Então é em conversas, sabe? Então eu não tenho muito o que fazer, porque existe o contrato, eles têm o direito de locar. Esse contrato, gente, não fui eu que assinei, tá? Não fui eu que assinei, eu herdei essa situação. Entende? E com relação a quando não for possível jogar no Allianz Parque, em virtude desses shows, existe Barueri, que realmente a gestão hoje é de uma empresa nossa, minha e do meu marido, entende que não tem nada a ver com o Palmeiras, e terá o Pacaembu. Onde a nossa comissão técnica achar melhor jogar, vai jogar. Não tem problema. O Palmeiras não tem obrigação nenhuma de jogar na Arena Barueri. Hipótese nenhuma, mas se todos decidirem aqui que seria melhor o Palmeiras jogar em Barueri, joga em Barueri. E se não for em Barueri, joga no Pacaembu. Sabe? Então, cada caso, cada jogo é um jogo, cada caso é um caso. Tá bom? A gente sabe o quanto a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri. A gente sabe o quanto o Abel não gosta de Barueri. Ele já deixou isso claro numa entrevista recente. Mas eu entendo que às vezes seja necessário sair do Allianz Parque. Que por mais que tenha o recurso de colocar o palco atrás do gol e jogar sem o gol norte, dá para dar um jeito, às vezes não dá. Tem que sair. Por que ir para Barueri e não ir para o Pacaembu? O Pacaembu vai estar pronto para usar neste ano de 2024. Por que não usar o Pacaembu? É claro, são os interesses da Leila empresária falando mais alto. Então ela coloca os interesses dela, empresária, acima dos interesses da comissão técnica do Palmeiras e da torcida do Palmeiras, que quer Pacaembu. O Abel não conhece o Pacaembu. O Abel nunca jogou no Pacaembu. A última vez que o Palmeiras jogou no Pacaembu foi em fevereiro de 2020. Já vai fazer 4 anos. Então, o fato dela estar deixando clara a preferência em jogar em Barueri quando não der para jogar no Allianz Parque é mais um fato que evidencia o quanto ela coloca os interesses dela empresária acima dos interesses dela presidente. E isso a gente vai criticar sempre, em qualquer situação, sobre qualquer análise. A gente precisa de uma presidente, a gente precisa de um presidente que coloque os interesses do Palmeiras acima de tudo, assim como a gente faz aqui na nossa atividade, no dia a dia no Verdazo. Interesses do Palmeiras acima de tudo. Se a gente que é pequenininho, se a gente que luta para pagar os boletos aqui todo mês faz isso, por que uma bilionária não pode fazer?
Boa tarde, presidente. Aqui, meu nome é Camila Alves, eu sou da Globo. Eu sei que a gente termina abordando muitos assuntos aqui, mas eu queria te perguntar especificamente sobre reforços. Eu sei que você falou que existe, obviamente, uma demanda da comissão técnica, uma demanda do Abel, do diretor de futebol, do Anderson Barros, mas eu queria saber se, por acaso, ainda existe uma pretensão do Palmeiras de, nesse momento, no início da temporada, de ainda trazer um meia, como era um planejamento de vocês. Olha, Camila, como eu tinha dito para vocês, nós temos algumas solicitações, pouquíssimas, do nosso treinador, mas não urgentes. Tá? Eu não gosto de falar qual a posição que nós somos carentes, que o nosso treinador entende que estejamos carentes, porque, primeiro, nosso elenco é extremamente forte. Não é? São contratações extremamente pontuais, o que precisamos agora. Então, para não criar expectativa para o nosso torcedor, o que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos atentos ao mercado. Se vier alguma outra contratação, vai ser muito pontual, sabe? E assertiva, porque no meu primeiro ano de gestão, nós fizemos algumas contratações, não é? E alguns jogadores não se adaptaram. E eu preciso ser um pouco mais assertiva, não é? Então, é muito pontual e, para mim, o nosso elenco está pronto, sabe? É esse que o nosso torcedor ele pode esperar do Palmeiras e se vier algum jogador extremamente pontual, ok? Deixou claro, não vai vir ninguém, tá? Pelo menos nessa janela. Até o meio do ano aí já não sabemos. A gente tem a questão que já não devemos contar com o Endrick mais. Ele vai fazer algumas partidas ainda pelo Palmeiras antes de ir embora para o Real Madrid, mas não dá mais para contar com ele, porque ele não vai nem pegar sequência. O jogo mais importante que ele poderia fazer nesse primeiro semestre já não vai fazer, que é o jogo da Supercopa contra o São Paulo. Então o Abel já tem que ir pensando num time sem o Endrick, mas já pensando que vai ter o Dudu a partir de maio. Então todas essas quebras na sequência tornam o trabalho do Abel mais difícil. Mas mesmo com força máxima, ele não vai ter Dudu e Endrick juntos. Se tiver, vai ser em exceções, jogos excepcionais. Porque quando der o calendário de um, o outro já vai estar indo embora. Então vai ser o quê? No mês de maio, no mês de junho, vai ter algumas partidas que vai jogar Dudu e Endrick. Só. Então, a gente precisa de uma dupla de ataque forte. Então veio o Bruno Rodrigues, veio. Até que ele prove que tem envergadura para ser o atacante titular, ele não é. Então o Palmeiras precisa de uma dupla de ataque realmente forte. E não é o Bruno Rodrigues. Quem sabe o Luiz Guilherme venha a ser, mas até aí é uma porção de dúvidas. E o Palmeiras mais uma vez está apostando. E uma hora vai acabar perdendo essa aposta. E nem o Abel vai dar jeito. E sabe o que é pior de tudo? É capaz de sobrar para o Abel. Quando o resultado parar de vir, culpa do Abel, manda o Abel embora. Só o que me falta, né? Acho que ela não vai fazer isso porque ela sabe que o único escudo dela é o Abel, mas é só o que falta. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que esse planejamento de elenco poderia ser feito com um pouco mais de ousadia. E não ficar só apostando em jogadores que podem sim vir a dar certo. Né? O Bruno Rodrigues tem todas as características do Rafael Veiga quando chegou. Né? Até um pouco mais velho. O Veiga era mais novo. Mas era um cara que tinha relativo destaque, mas ninguém dava nada. E cresceu e virou um baita jogador. O próprio Dudu, quando chegou, não era craque de seleção brasileira. Né? Mas acho que o Palmeiras, com esse monte de receita que está entrando, venda do Kevin, venda do Endrick, venda, um monte de jogo, Danilo, está entrando dinheiro do Danilo até hoje. Não tem dinheiro? Claro que tem. Nós estamos colocando dinheiro na renovação dos contratos, na manutenção dos ótimos jogadores que nós temos no elenco hoje. Beleza. Os conselheiros estão pedindo as planilhas para checar. Não recebem. Então, será que essa gestão financeira está ok? Será que não está com excesso de cautela? Será que não está faltando ousadia para proporcionar um elenco realmente forte, com jogadores que já mostraram que são absolutamente capazes de chegar e resolver, que podem dar errado. Você traz um cara a cara, às vezes dá errado, às vezes não encaixa. Mas isso é o futebol. Então é por isso que eu estou pedindo ousadia.
para correr um pouco mais de risco. Porque a gente correu um risco enorme do outro lado, né? O risco enorme de não ganhar o campeonato. Acabamos ganhando. Brasileiro. Perdemos a Libertadores. Mas por incompetência dos outros. Vamos correr o risco financeiro um pouquinho. Vamos usar um pouquinho a parte financeira e tornar o elenco forte e aumentar as chances de ganhar campeonato. Se perder o campeonato, aí vê por que perdeu. Mas ninguém vai falar que não fez tudo que estava ao alcance. Essa ousadia que eu acho que falta na hora de fazer o planejamento do elenco. Mas é claro, ela vem temperada com um pouco de desejo de torcedor, de ansiedade de torcedor. E eu entendo que o papel do dirigente é ser absolutamente frio nesses momentos. Mas mesmo o dirigente mais frio, mais calculista, tem que ter um coração verde pulsando lá dentro. Oi, Leila. Boa tarde. Aqui é a Beatriz, da CNN Brasil. Primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade, tantas mulheres aqui, e também por ter deixado a gente continuar perguntando, já estava há bastante tempo. Você comentou aqui mesmo nessa coletiva que é muito respeitada pelos rivais, às vezes até mesmo pelo próprio torcedor, e sempre houve uma relação muito boa, sempre não, né, recentemente houve uma relação muito boa entre Palmeiras e São Paulo, você e o Casares, o São Paulo chegou a jogar no Allianz Parque, e eu queria entender sobre essa contratação do Caio Paulista, eu queria saber se isso abalou de alguma forma a relação entre vocês, como que foi, se houve algum contato antes, se eles ficaram frustrados, eu queria entender mais essa questão da relação de vocês. E só mais uma bem direta, você falou que tem muitas empresas que sempre vão atrás do Palmeiras com propostas milionárias que não têm capacidade de cumprir. Eu queria saber, tem alguma já que já esteja num processo mais avançado, que você já confie, que já esteja com mais negociações ou não? Não, com relação à pergunta do patrocinador, não. Não tem ninguém avançado. Mas eu vou resolver isso esse ano. Eu preciso resolver isso esse ano. Inclusive por causa da empresa de material esportivo. Eu preciso avisar com antecedência, né, quem será o patrocinador do ano que vem. Tá? Então, isso vai ser resolvido no decorrer. Até meado do ano, a gente resolve isso. Tá? E com relação aos clubes, eu tenho um ótimo relacionamento com todos os presidentes de clubes. Todos. Ótimo relacionamento e muito respeito. Tá? Com relação ao Caio Paulista, não houve problema absolutamente nenhum. O Júlio Casares é um amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, conheço ele antes dele ser presidente do São Paulo. A questão do Caio é que ele estava no São Paulo, mas ele tinha uma cláusula o São Paulo tinha uma cláusula de opção de compra do atleta. Não é? Até essa data da cláusula de opção, nós não fizemos contato, sabe? Quando o São Paulo não fez a opção de compra, isso é problema do São Paulo, não é problema do Palmeiras, não é? O jogador ficou livre, sabe? Ele de ser negociado com o Fluminense. Então foi aí que a nossa comissão técnica, né, tinha interesse pelo atleta e foi nos oferecido o jogador, nós tínhamos interesse e foi dessa forma que ocorreu, sabe? Então o Palmeiras não fez absolutamente nada irregular. É diferente quando o Palmeiras ele tem interesse em algum atleta de algum clube que tem contrato vigente, não é, com o clube, antes de qualquer aproximação, eu converso com o presidente e pergunto, vocês têm interesse em negociar o atleta? Não. Então, encerra, para. Sabe? Então, para não, nem começa, sabe? Mas não foi o caso. O Caio, ele estava livre para ser negociado com o Fluminense. Se não fosse o Palmeiras, qualquer outro clube, que eu tenho certeza que outros clubes também tinham interesse no atleta, que é um grande atleta, poderia ter adquirido o atleta. Então, foi isso que aconteceu. O São Paulo não fez a opção de compra, ele tinha um prazo, era 15 de dezembro, tá? E aí, expirando esse prazo, o atleta foi oferecido ao Palmeiras e nós tivemos interesse, como vários outros clubes, e ainda bem que deu certo. Ele está aqui conosco. Quanto a isso, nenhum problema, né? É até bom que a repórter tenha feito essa pergunta para deixar bem claro que não houve nenhum tipo de ação antiética do Palmeiras. Foi um processo até semelhante ao que aconteceu com o Estevão na base em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o prazo. A partir de um determinado prazo, o atleta fica livre e aí o Palmeiras pode fazer a abordagem. Foi o que aconteceu na situação do Estevão e foi o que aconteceu agora com o Caio Paulista, que na verdade deveria ter recebido a camisa 90. Eu não sei por que o Palmeiras perde a chance de fazer essa provocação maravilhosa de colocar Caio Paulista 90. Caiu no Paulista em 90, porque o São Paulo caiu no Paulista em 1990, todo mundo sabe disso, todo mundo que era vivo lembra disso. E o Palmeiras perdeu a chance, né? Poderia ter feito uma ação espetacular. O que essa camisa ia vender, né? Mas já que o Palmeiras não fez, bom, tem lá na lojinha do Verdazo, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da lojinha do Verdazo, onde tem Caiu no Paulista 90 a camiseta, para você que quer ter essa camiseta, já que perdemos a chance de fazer de forma oficial. Tudo bem.
Palmeiras não precisa ficar fazendo brincadeirinha, ficar fazendo gracinha, né? Ok, mas acho que ainda cabe, porque futebol ainda é rivalidade. Ela mesma falou durante a entrevista, acho que num trecho que eu cortei, futebol é entretenimento. Caiu no Paulista 90, Leila. Por que não? Caio Paulista, põe a camisa 90 no cara. Que chance desperdiçada. Ok? Gente, ela quer fazer uma pergunta. Deixa. Cadê você? Não, Boa tarde. Marielle, do SBT Esportes. Antes, eu também queria agradecer pela oportunidade da coletiva. O Palmeiras já é uma referência de excelência no futebol masculino. Existe esse projeto para o futebol feminino do Palmeiras. Esse ano fizeram grandes contratações, né? Veio Brena, Tainá Maranhão. Os torcedores estão bem empolgados. E eu queria saber o que você pode falar sobre isso e também sobre a renovação com a Bia Zanerato, que é uma jogadora que é muito referência no time do Palmeiras e que os torcedores querem saber qual vai ser o futuro. Então, Marielle, já falei várias vezes aqui sobre o futebol feminino. Não é que a cada ano nós temos melhorado as nossas instalações, reforçado o nosso elenco. Agora mesmo vão ser dezenas de atletas que estão vindo. Estamos com nova treinadora e precisamos de mais investimentos. Estamos em busca de patrocinadores, mas está bem encaminhado, não é essa questão, que é muito importante o investimento do patrocinador. E sobre a Bia, nós estamos negociando, não é, a proposta de fora para a atleta, mas às vezes não depende só do Palmeiras. Às vezes são propostas irrecusáveis que você não tem como segurar a atleta, entende? Então a gente faz o máximo que podemos dentro do nosso orçamento para fixarmos essas grandes atletas aqui no feminino. Mas com relação à Bia, realmente a gente está negociando ainda, porque tem proposta do exterior, mas estamos tentando chegar a um denominador comum. Ok? A Bia Zanerato é uma jogadora fora da curva. Nas oportunidades que eu tenho de assistir futebol feminino, fica claro que ela é uma jogadora assim, muito acima da média, até mesmo com jogadoras de outros países, né? A gente sabe que o futebol feminino no Brasil ainda está em desenvolvimento. Então seria muito legal a manutenção da Bia no nosso elenco, mas aí é questão econômica. Se tem proposta de fora, tem que ver até onde dá para ir, e aí cabe a jogadora decidir onde vai ficar. Então, estamos todos no aguardo dessa definição. As notícias que a gente tem, inclusive, foram todas publicadas no Verdazo, uma série de contratações. Então, foi feita uma grande reformulação no elenco feminino do Palmeiras. O técnico foi trocado, o técnico anterior, depois de resultados desastrosos, acabou sendo dispensado e foi trazida uma nova técnica, então vem com uma nova filosofia, um trabalho que vai começar do zero. 2/3 do elenco ainda permanecem no clube, ainda está havendo algumas renovações, então a gente espera que essas definições aconteçam logo e que o Palmeiras faça uma boa campanha, de preferência mais bem colocado principalmente em relação ao Corinthians, né? Não pode ficar tomando tanto cacete do Corinthians como tem tomado nas últimas temporadas. Então a gente só espera que realmente o futebol feminino do Palmeiras esse ano, sob nova direção, engrene e que as novas contratadas, que eu admito, eu não conheço, se são realmente tão boas jogadoras assim, mas esperamos que deu a liga correta e que o Palmeiras faça um papel bonito no cenário do futebol feminino esse ano. Fomos campeões da Libertadores em 22 e em 23 fomos eliminados pelo Corinthians e depois tomamos uma eliminação vergonhosa, né, no Campeonato Brasileiro. Então isso não pode acontecer de novo. Boa tarde, Leila. Gisele Pina, da Voz do Esporte. A minha primeira vez aqui na coletiva. Esse é o seu terceiro ano, né, como presidente do Palmeiras. Qual a reflexão que você faz para esse período, né? E como que você tem lidado com o machismo no futebol? E o que você, na sua visão, precisa fazer para esse último ano de Palmeiras que você ainda não fez? Gisele, a minha reflexão sobre esses meus 2 anos de mandato, você sabe que todas vocês sabem, eu não sou uma mulher do futebol, eu estou no futebol, eu sou uma empresária, não é? Mas eu sempre entendi que você administrando um clube de uma forma profissional, como se fosse uma empresa, de uma forma responsável. Vocês viram o que ela falou, né? Eu não sou do futebol, eu estou do futebol, eu sou uma empresária. Isso explica muito
de por que a torcida reclama tanto das atitudes dela. Por que que a gente fala que o Palmeiras está sendo campeão, apesar dela? Pô, mas ela é presidente, ela é responsável por tudo que está errado e quando dá certo ela não é? Até é, mas a gente sabe que poderia ser melhor e é isso que a gente cobra. E não é melhor porque ela é uma empresária, ela não é uma pessoa do futebol. Acima de tudo está a empresária. Ela mesma acaba de deixar claro isso. Falando a verdade, não é tendo credibilidade, você conseguiria bons frutos. E é isso que eu estou conseguindo esses 2 anos. Mas eu tive uma sorte muito grande. Uma sorte e uma inteligência que eu deixei a vaidade de lado. Eu sucedi Eu tive inteligência e deixei a vaidade de lado. Sensacional essa frase, né? um presidente muito vitorioso, que é o presidente Maurício Gagliotti. Não é? E Vamos lembrar que o Maurício herdou um trabalho feito pelo Paulo Nobre e que mesmo assim ele demorou 2 anos para ganhar o primeiro título. Só foi ganhar o primeiro título no final de dezembro, no final do ano, né? Em dezembro de 18. Passou 17 em branco e ia passando 18 em branco, inclusive sendo roubado em casa pelo Corinthians. No final de 2018, o trabalho do Filipão espetacular levou o Palmeiras ao primeiro título do Maurício Gagliotti. E aí sim, né, toda uma montagem de elenco que culminou com a chegada do Abel, que aí deu 2 Libertadores. Falar que o Maurício fez um trabalho vencedor... é difícil você suceder um presidente tão vitorioso, porque sempre te comparam, né? Ainda mais um homem, entrou uma mulher. Imagina se eu começo já escorregando. Porque é mulher. Não é. Essa carta ela joga toda hora, né? É outro escudo que ela usa. Porque eu sou mulher, futebol é machista, futebol não sei o quê. Futebol é machista, é fato. Mas eu desafio a Leila a apontar uma crítica que eu fiz aqui a ela pelo fato dela ser mulher. Quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe que a gente bate forte. A gente bateu forte no Maurício Gagliotti, que eu saiba ele não é mulher. A gente bateu muito forte no Tirone, mas muito forte, que eu saiba o Tirone não é mulher. A gente criticou tudo que a gente viu de errado, na nossa opinião, na gestão do Paulo Nobre. E que eu saiba, o Paulo Nobre também não é mulher. Então, essa carta não pode ser jogada à toa. Toda hora a carta mulher, 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 enfraquece o discurso, Leila. As mulheres precisam ter esse discurso forte. Quando você banaliza esse discurso, você enfraquece. Em vez de fortalecer as mulheres, como você está achando que está fazendo, você está enfraquecendo esse discurso ao banalizar o argumento. Não banalize o argumento, valorize esse argumento, só use quando ele for realmente justo. Futebol é machista? É. As mulheres enfrentam dificuldades de trabalhar no futebol? Enfrentam. Mas vamos colocar essas reclamações sempre no momento certo. E não de forma banal. Toda hora essa conversa não dá. Não cola e enfraquece quem realmente está engajada nessa luta. Não é? E aí eu tive a sorte de herdar dele, não é? Um elenco já vitorioso, profissionais muito competentes. E o que eu fiz? Qualquer outro, eu não tenho dúvida, que entraria, destruiria, não é? Todo esse trabalho fabuloso do Maurício para... Qualquer outro destruiria, não. Ela está falando que ela é a melhor do mundo. Pô, só eu que não destruí. Qualquer um destruiria. Não. Pode parar. Isso aí é muito feio. Vou começar o meu trabalho. Não, o que eu fiz? O que está dando certo, eu melhoro, sabe? Então, eu já peguei um clube organizado. Qual foi o meu trabalho? Valorizar ainda mais os profissionais, os atletas e continuar, não é, dessa forma vitoriosa que o Palmeiras já vinha ocorrendo, os títulos. Eu costumo dizer para ele, para o Maurício, que quando eu comecei nós conquistamos um título inédito, né? A Copa São Paulo, que nós nunca tínhamos conquistado. Ele fala, poxa, Leila. Eu falei, ok. Sabe, aí no segundo ano, né? O bi da Copa São Paulo, não é? E hoje... Alguém ajuda ela, por favor. A nossa gestão é a gestão mais vitoriosa
da história do Palmeiras. Ninguém nunca ganhou tanto, conquistou tantos títulos como a nossa gestão. Mas isso é por isso que eu digo, muito importante na vida da gente é continuidade. E continuidade melhorando os processos, melhorando os projetos, sabe? Então, tira a vaidade de lado, que as pessoas também falam, Leila gosta de aparecer. Não gosta de aparecer. Eu sou presidente do Palmeiras. Se é presidente do Palmeiras, não se expor, não é? Eu falo pelo Palmeiras. Também se é um homem aqui, ele nunca aparece, sabe? Então, é porque eu sou mulher, eu gosto de aparecer, mas eu vou continuar aparecendo e falando pelo Palmeiras. Mas eu não tenho vaidade nem... Eu sou mulher e gosto de aparecer. Como assim, Leila? Tem que ser mulher para gostar de aparecer? Ou toda mulher gosta de aparecer? Nenhuma em dizer que eu estou dando continuidade a um trabalho muito vitorioso, muito competente do presidente Maurício Gagliotti, que contratou profissionais extraordinários, que o meu trabalho foi continuar prestigiando essas pessoas, colocando outros em departamentos que precisavam de profissionais, e continuei conquistando os títulos. Ele só fica falando para mim assim, Leila, ó, são as 2 Libertadores. Eu falei, cara, continuei conquistando títulos. É muito interessante essa forma como ela coloca. Sim, ela tem esses méritos de ter dado continuidade ao que era bom e estar melhorando alguns processos. Né? Ontem mesmo a gente fez uma live espetacular com o Augusto Oasi, da Opta, que descreveu com bastante detalhes um novo departamento no Núcleo de Saúde e Performance, que é o Departamento de Ciência de Dados do Palmeiras. Novidade, uma coisa que o Palmeiras está pulando na frente de todo mundo. Ela tem mérito nisso? Tem, porque ela é a presidente, está sendo implementada no mandato dela. Então, no mínimo, ela não está colocando empecilho para que isso aconteça. Isso é excelente, isso aí é louvável. Parabéns, Leila, por isso. Mas valorize os caras que estão lá. Não é? Eu conquistei, eu segui conquistando. Quando ela põe esse discurso em primeira pessoa, aí que ela dá as escorregadas que ela dá, ela mostra que no fundo ela tá... Os interesses do Palmeiras estão em segundo e terceiro plano. Primeiro tá o da empresária, segundo tá a promoção pessoal, você pode até inverter às vezes. Em terceiro vem o Palmeiras. Calma, porque ele conquistou 2 Libertadores no ano, gente, sabe? Então, a gente tem vindo, gente, eu costumo dizer que essa era que nós estamos vivenciando é histórica no Palmeiras, sabe? Então nós temos que desfrutar. Torcedor palmeirense, não entre nessas conversas, que esse patrocínio é maior, esse é menor. Nós estamos vivendo um momento ímpar no Palmeiras, sabe? Com relação a títulos, com relação à administração profissional correta, vocês podem dormir tranquilos, que aqui no Palmeiras é tudo transparente. Nós não temos nada a esconder de absolutamente ninguém. E o que acontece? Por causa de toda essa credibilidade que nós temos, são títulos em cima de títulos que nós estamos conquistando. É isso que tem que interessar ao torcedor do Palmeiras. E vamos continuar trabalhando dessa forma profissional, sempre pensando no que é melhor para o Palmeiras, não nos comparando, em hipótese nenhuma, com esse ou aquele, fazendo o nosso trabalho, que mais títulos virão. Desfrutem, né? Aí é o escudo, né? Tô com os troféus aqui, usando os troféus de escudo. Sim, desfrutem. Contratou o Bruno Rodrigues, bagre. Contratou o Caio Paulista, bagre. Não é isso. Não tem que xingar o jogador, nem depois que jogou mal. Claro, no estádio ali, na arquibancada, a gente xinga mesmo. Mas na rede social, né, ficar fazendo ofensa a jogador que não está performando é ridículo. Antes de performar é mais ridículo ainda. Então tá vindo o Caio Paulista, tá vindo o Bruno Rodrigues, sejam bem-vindos, boa sorte. E vamos desfrutar, sim, somos campeões, claro. Mas isso não impede da gente de continuar tendo o senso crítico de saber que poderia estar melhor. Então, uma coisa é você pegar a Enzolândia, que está infestada, né? A internet está infestada de Enzo, que ficam fazendo crítica preventiva, que ficam fazendo crítica porque o jogador não tem grife, só porque não tem grife. São críticas infundadas. E usar isso como parâmetro. Como se todas as críticas fossem assim. Não, existem críticas que são fundamentadas e que permanecem sem resposta. Aí colocar essas críticas no mesmo saco da crítica da Enzolândia não é honesto intelectualmente. Então sim, vamos desfrutar, mas vamos continuar desfrutando
com o senso crítico ligado. Disso a gente não abre mão. Ok? Olá, Leila, boa Quantas tarde. faltam? Ok. Ela já tá de Novamente, saco obrigada cheio por já. estar atendendo Até a gente, ela. Carolina Alberti do UOL. Você falou que foi muito criticada na gestão passada e um dos pontos que te rendeu crítica foi em relação ao avião. Como é que é seu nome? Carolina. Carolina. Foi em relação ao avião usado, né, pela delegação do Palmeiras nessa reta final. Houve até algum problema. Eu queria saber qual que é a atual situação disso e se o clube vai usar mais ou não nessa temporada. Carolina, são coisas que eu não entendo, né? Eu fui criticada e fui, né? Por causa da aeronave. O Palmeiras vai continuar utilizando. Lembrando que o Palmeiras não paga absolutamente nada para utilizar a aeronave. Não está utilizando agora porque o avião está no departamento médico. Mas brincadeiras à parte. Gente, futebol é entretenimento. Olha lá. Brincadeiras à parte, ele está em manutenção, mas assim que estiver de volta, vai voltar a usar a aeronave. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, eu vou fazer o possível e o impossível para que os nossos atletas, a nossa comissão técnica, tenham o maior conforto possível, porque com esse calendário enlouquecido do futebol brasileiro, sabe, essa logística é extremamente importante. Então, vai continuar usando sim, assim que ele voltar da manutenção, os nossos atletas vão continuar usando, ok? Leila? A questão do avião aí é só mais um tijolinho que ela coloca nos supostos benefícios que compensariam a fraqueza do patrocínio. Repito, as caroninhas que ela dá, mais tudo que ela alega que deveriam ser somado ao patrocínio, não pagam a diferença real do valor que deveria ser o patrocínio. E além de tudo, não está funcionando, né? O tal do avião está no departamento médico. E enquanto estava voando, teve que parar lá na Colômbia. O time atrasou a volta para jogar aqui no Brasil. Ou seja, não está funcionando. Então, ok, está no departamento médico, arruma esse negócio, faz voar. Vai ser vantajoso para o Palmeiras? Vai, mas isso daí não deve entrar como uma compensação oculta ao patrocínio no discurso, como ela faz. O que deveria ter é um contrato muito claro entre o Palmeiras e a Placar, inclusive estabelecendo as obrigações da Placar em caso de falha, em caso de atraso. Não tem. Então o Palmeiras está extremamente descoberto nesse aspecto também. E os conselheiros cobram isso e são discriminados pela presidente. Isso está errado. Então, vamos fazer um contrato com a Placar? Tá bom, vamos fazer. Como que é o contrato? Assim, 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 está aberto, está aqui disponível. Ela é contra a confidencialidade, não é? Então, que se faça isso também. Por que não? Né? E caso a Placar não cumpra com todas as obrigações que estão em contrato, que pague a multa estabelecida no contrato, que tenha multa no contrato, para que a Placar seja obrigada a prestar um serviço de qualidade e não deixar o Palmeiras pendurado na Colômbia como deixou no ano passado. Aqui, oi, tudo bem? Jaqueline Batista, da Rede TV. Leila, ano passado você foi muito criticada pela principal torcida organizada do Palmeiras. E eu queria saber como está hoje a sua relação com a organizada, como você avalia essa relação. Jaqueline, nós estamos conversando aqui há bastante tempo, né? Tava demorando uma pergunta dessa. Mas eu vou te pedir 1000 desculpas, tá? Mas sobre esse assunto eu não falo. Tá bom? Eu não converso sobre esse assunto, ok? De outra pergunta, eu estou aqui à sua disposição, ok? Eu acho que terminamos, né? Tem todo o direito de não responder. Tá? É um assunto que ela considera incômodo, então ela não responde, ok. Existe uma relação entre Leila Pereira, entre Crefisa e Mancha Verde. Essa relação já foi muito boa. Já houve muita transferência de valores entre essas duas partes. E é claro que é sempre de um lado para outro, né? Sempre da Crefisa para a organizada e não o contrário. Então, quando você tem uma transferência de valores, você espera uma contrapartida. Eu não sei qual é a contrapartida que a Leila recebeu da Mancha Verde. Não sei qual foi a intenção da Leila em despejar tanto dinheiro quanto despejou na Mancha Verde. Não me interessa. Não tenho nada a ver nem com uma parte nem com outra. Então, isso realmente não
não é importante para mim enquanto torcedor do Palmeiras, até que se prove o contrário. Mas num determinado momento essa relação azedou. A Mancha Verde tem feito críticas fortes à Leila e a Leila não quer comentar. Direito dela. Tem todo o direito de falar, não quero falar sobre esse assunto. Ok, vamos em frente. Agora sim, encerramos a nossa coletiva. Posso? Muito obrigada, Eu Leila. posso dar um... só pra Claro, encerrar? claro. Então vamos. Tá bom? Conversei com todas, não é? Eu posso é ótimo, né? Alguém acha que a assessora ia falar assim, não, Leila, você não pode falar agora, encerramos a coletiva. Claro que pode, né? Olha, foi um prazer imenso estar com vocês. Isso, para mim, foi um evento, tá? Porque é óbvio que eu não posso fazer isso em todas as coletivas, não é? E aquilo que eu falei, eu gostaria que... Quanto tempo nós estamos falando? Quase 2 horas. Então, em 2 horas, os jornalistas homens, eles sentiram o que nós... Vou repetir. O que nós sentimos a vida inteira, desde que nós nascemos, não é? Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E espero, do fundo do coração, que eu não precise, novamente, convocar uma entrevista coletiva só de mulheres para estar com mulheres aqui. Que os veículos de imprensa, que cada um de vocês trabalham, não é? Abram a mente e coloquem mais mulheres aqui, principalmente entrevistando a única mulher presidente de um clube de futebol aqui no Brasil. É um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês. Podem ter certeza absoluta. Somos maravilhosas. Obrigada, viu, gente? E então, antes de... Sim, as mulheres são maravilhosas. Claro que são. Eu tenho felicidade de morar com 2, minha esposa e minha filha. E é muito legal de ver o quanto as mulheres estão ganhando espaço na sociedade, em todos os aspectos. E isso se deve, sim, a um trabalho que visa o reconhecimento da competência antes do gênero. Alguns exageros são cometidos, faz parte do processo, ok? Mas sim, é muito bom ver mulheres tendo mais espaço, principalmente num meio tão refratário quanto é o futebol. Mas, repito, que essa carta não seja usada em vão. Que essa carta seja usada com sabedoria e com o respeito que ela exige. Para não cair na vala comum, não cair no lugar comum. Que tudo é machismo, que tudo é... Não é. Quando é, é. E aí que se prove, que se deixe claro, que se evidencie que está havendo uma situação de machismo. E aí tem que ser coibido, tem que ser recriminado e tudo mais. Cancelado e tudo que vocês gostam de fazer. Mas não se pode banalizar a luta. Nenhuma luta. Não é só a luta do feminismo. Qualquer luta. Não pode haver banalização sob o risco de atrasar a própria luta. Então, parabéns às meninas que estiveram presentes a essa coletiva. A gente valoriza demais que elas ganhem espaço. No próprio Verdazo, a gente está promovendo uma atividade para aumentar a presença feminina entre os padrinhos. Então, tem as padrinhas, a gente brinca. Já temos várias, já temos novas padrinhas no nosso projeto por conta dessa ação. E vamos ter mais ações para que tenhamos mais meninas entre nós para discutir futebol, discutir Palmeiras. E a gente vai começar a trazer cada vez mais as meninas também para participar, inclusive do Verdazo ao Vivo, que é a live que acontece toda segunda-feira aqui no nosso canal. Obrigado a todos pela companhia. Foi longa, né? Mais de 1h30 aqui. Não, 1h30, vai. Quase 1h30. Para tratar uma coletiva que durou quase 2 horas, então a gente cortou, tentamos falar rapidinho, aceleramos um pouquinho a fala da Leila, mas deu para cobrir, acho que, os pontos mais importantes e relevantes dessa entrevista. A gente volta a qualquer momento, quando tiver mais novidades sobre o Palmeiras. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço, saudações alviverdes.